A paz de Deus, meus queridos. Paz de Deus a todos. Mais uma vez para gravar um vídeo, estamos aqui pela manhã na comunhão. Vocês estão bem, né? Espero que todos estejam bem. Nós vamos aqui hoje comentar sobre um assunto muito importante para firmar a nossa fé diante de Deus. A nossa verdadeira filiação, né? Nossa verdadeira identidade. Irmãos, olha que assunto maravilhoso. Eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Até a gente ler sobre isso e entrar no nosso coração o que é ser filho de Deus, né? Aqui na Terra, nosso RG aqui, a nossa identidade, né? Olha o que significa identidade. Idem, né? Identidade, idem. Igual a quem? Aí lá no nosso documento, né? Nosso RG, tá lá a filiação. Então tá dizendo a quem nós pertencemos, né? Qual é a nossa origem, qual é a nossa idade, né? O ano de nascimento, a localidade, de onde veio, né? A naturalidade. E aí a gente fez essa referência, né? Essa conexão da nova identidade em Cristo, no novo nascimento. E é lindo demais, né? Preenche a nossa alma. Faz nós regozijar, né, na presença do nosso Deus. E a nossa identidade não carrega só o nosso nome, né? Ela mostra para nós o caminho, a origem, né? E o significado, né? Individual. Qual é a fonte, da onde viemos e para onde vamos. Então ali, vamos começar lendo em Gênesis, né? Em Gênesis 5:1, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, nós falamos do RG, que é a nossa identidade aqui, né, na Terra. E aqui está a nossa identidade em Cristo. Né? Nome significa história, pertencimento, genealogia, né? Filiação. Por que a identidade aponta para a origem? Na identidade civil existe um campo chamado filiação, que declara a nós quem são seus pais, de onde você veio e qual a linhagem que você pertence. Não é isso? Isso protege a sua história, seus direitos, sua identidade social. Mas nenhuma identidade civil define quem você é eternamente. A identidade espiritual, tá lá, né, na filiação, filho de Deus. Meu Deus do céu, né? Lá em João 1:12, então eu vou procurar aqui nas escrituras para a gente ler. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. É só para afirmar nossa fé, deixar nós cada vez mais felizes, contentes, por saber que nós vamos para da onde viemos, saímos de Deus e voltaremos para Ele. Então, herdeiro e depois co-herdeiro. Olha só, em João 1:12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Esse é o nascimento espiritual. Olha né? só. Olha que coisa maravilhosa, né? Como você citou aí, olha o que está escrito aqui, a identidade civil recebe, né? Você recebe o nascer, a identidade espiritual você recebe o nascer de novo, porque aquele que não nasceu de novo não pode ser filho, não é isso? Romanos 8:15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Olha só. Muitos ainda não entendem a palavra evangelho, né? O que significa. Aqui, em Lucas 2:10, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse é o evangelho, a notícia, né, que nos trouxe grande alegria. Então, quando a gente vai evangelizar, nós vamos fazer o quê? Levar notícias de grande alegria. Você sabia que existe um Salvador? Quanto importante, existe esperança, né, para você, né? Quantos aí que nunca ouviram falar sobre salvação?
vive uma vida vazia, uma vida triste, colocando toda a sua fé, toda a sua confiança, todo o desejo de realização nessa vida. E como ela não é possível de se realizar aqui, ela vive frustrada, triste. Quantos suicídios, né? Porque a pessoa procura um motivo para viver, um motivo para estar nesse mundo e não acha. E aí ela se desinteressa pela vida, porque não acha o sentido da vida, né? E coloca um fim nela. E aqui está aqui, ó. E o anjo, o nascimento de Jesus. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Tanto que a identidade, minha identidade de civil diz meu nome. Minha identidade em Cristo diz quem eu sou. Quem você é. E ali não foi Maria, não foi José que colocou o nome de Jesus, né? Olha só, em Lucas, continuando aqui no capítulo 2, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então o nome foi Deus que colocou de Jesus. O que significa, amor? Você até anotou aí? Quem você é, né? Isso é importante você falar nos comentários aí. Quem você é diante de Deus, como filho, né? Lá no cartório, quando se chega uma criança para registrar, a alegria e o prazer, principalmente de quem acompanha, é: meu Deus, que nome que você escolheu? Não é isso? Aqui você tem nome e sobrenome de cidadão do céu, herdeiro, co-herdeiro das promessas que Cristo fez para você. Mas biblicamente... Definição, né? Faz uma definição para nós. Biblicamente, o nome lá no céu, né, é a origem de onde nós viemos, de Deus, né? De Deus. E aí o destino, qual é o nosso destino? Qual é o propósito de Deus na nossa vida? Porque aqui, ó, quando foi colocado o nome de Jesus, olha o que significa Jesus. O Senhor salva, Deus é salvação. Significa o quê? Qual era a missão dele? O nome dele aqui era para dizer a que veio. E nós? Qual a missão, né? Qual é a nossa missão? Para que nós viemos, né? Aí no mundo, nessa cosmovisão aí secular, a pessoa acha que ela veio para ela ter uma profissão, para ela se realizar, para ela casar, para ela ter filhos, para ela conhecer o mundo, viajar, enfim, cada um tem a sua visão de mundo. Mas biblicamente nós viemos, aqui que está a chave, o segredo da felicidade, é falar: Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Por que tu me colocou no mundo? Para que eu sirvo? Né? Ao invés de eu escolher, porque se eu escolher assim, guiado por Deus, eu vou fazer direito e vou ser uma advogada. Tá, mas eu vou naquele ambiente servir a Deus. Então lá eu vou ser luz, sal da terra e luz do mundo, né? Dentro daquela profissão, a minha vocação, qual é a vocação que Deus deu para mim? Eu vou trabalhar como médica, tá? Então eu vou, dentro da minha profissão, mostrar Deus através do meu comportamento, através das minhas atitudes, né? Isso. Tanto que eu não sou definido pelo que herdei da terra, jamais, mas pelo que recebi do céu. Isso veio dele, por isso sou herdeiro. Se for trazer para os nossos dias, se o mundo questiona quem eu sou realmente, que quando você chega em algum lugar você tem que, primeira coisa, se apresentar, eu respondo com a palavra: se o passado me acusa, a cruz me defende. Se o nome terreno é limitado, o nome de Cristo é eterno. Então, nada que nós começamos termina aqui, não é isso? Então nós devemos sempre ter em mente que aquilo que começou, né, toda boa obra que Deus começou em nós, Ele há de terminar até o último dia. Então a gente sabe que essa é a origem, esse é o caminho. Por isso que Ele chama: eu sou o pão da vida, eu sou a luz, não é isso? Então o caminho aqui é sempre estar agradecendo por tudo que Ele fez, porque nenhum de nós merecíamos, concorda, Léo? Sim, sim. E é interessante, né, porque as pessoas, no mundo todo, né, você conversando, aqueles que creem, menos os que, né, se confessam ateus, mas os que creem na existência de Deus, em Jesus, eles se acham filhos de Deus. Mas, na verdade, todo homem é criatura de Deus, né? Foi criado por Deus. Filho é esse que nós vemos aqui, lá em Lucas, né? Ó,
em João, quer dizer, 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então só é possível ser filho de Deus com a fé em Jesus Cristo. E o que é essa fé? Né? A fé é a obediência, porque depois nós vamos entrar aqui nas características, né? Nas características do que é ser um filho de Deus. Então, ó, lá batismo de Jesus, lá em Lucas 3, quer ver? Lucas 3. Sobre o batismo, né? Batismo de Jesus. Aqui, ó. Lá é 3:22, tá? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem tenho me comprazido. Olha só. Que lindo, né? Aqui mostra para nós assim, às vezes a gente se confunde, a gente acha que precisa fazer alguma coisa para Deus nos amar. E diz que ele nos amou primeiro. Ele amou primeiro. Né? Tanto que aqui no batismo de Jesus, ele não tinha começado a missão dele ainda, e Deus já veio. Ele já era herdeiro, né? Já veio essa voz do céu: e tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Deus amou Jesus muito antes dele começar a missão, assim como ele nos amou antes que nós fizéssemos alguma coisa boa, né? Então é a partir da gente se sentir amado por Deus, reconhecer o que ele fez por nós, é que nós começamos a servir ele em gratidão. A gratidão toma conta do nosso coração, e a hora que nós reconhecemos essa paternidade, quem é o filho que ama o seu pai aqui na terra e não obedece a ele? Né? Tanto que o chamar de Deus, de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, né? É isso? Mateus 1:21. O nome levanta uma perspectiva de Deus, não é o acaso, é um chamado, é uma direção e um propósito. Então, se você seguir, né, os conselhos de Jesus e seguir lá o que está escrito nas cartas, Paulo dá um conselho lá: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então, é uma direção que ele dá para nós, ele vai na frente. Se eu tirar meu pé, você coloca o seu, vai dar tudo certo. E essa parte de Jesus falar, né, que ele veio para nos adotar como filhos, é muito interessante a gente entender o contexto da história, o que significa, por que Jesus usava aquele termo, né? Então, no Império Romano, se uma pessoa tivesse filhos, ela poderia por algum motivo deserdar esse filho. Se esse filho fizesse algo muito grave, ela tinha o direito de deserdar. Só que quando ela adotava um filho... Não podia, né? Não, porque daí era a escolha dela. O filho biológico veio, né? No entendimento do Império Romano, o filho veio do biológico. O filho adotivo, a pessoa que escolheu aquela criança. Então, por motivo nenhum, ele poderia ser deserdado. Então, Cristo, ele falou que nós somos co-herdeiro dele, adotados em Cristo Jesus. Você escolheu, né? Assim, tudo que eu tenho, tudo que o Pai vai me dar como filho legítimo, ele vai dar para vocês, porque vocês são adotivos. Ele usava esse termo para reforçar para nós a importância. Porque aqui, né, aqui no nosso tempo aqui, se você falar que o filho é adotivo, parece que tem um grau de menos importância, né? Eu sou filho legítimo, você é adotivo, né? Daquela sensação assim... Desprezo, né? Desprezo, seus pais não quiseram você. Não tem o mesmo direito que eu tenho. Então, alguém precisou te adotar, né? Mas Jesus usava esse termo para mostrar a importância da adoção. Foi Deus que nos escolheu, e Ele nos escolheu por amor. Ninguém adota uma criança por outro motivo que não seja amor. E depois, né? E depois, você imagine que você vai criar um filho e vai cobrar do filho alguma coisa. Bom, já que eu te adotei, já que eu fiz alguma coisa por você, eu vou cobrar de você. Não. O filho tem direito sem fazer nada. Não é isso? É só a gente comparar com nossos filhos. É só crer, né? É só a gente comparar com nossos filhos. Quem é que tem filho pensando no que ela vai ganhar com isso? Exatamente. Né? Se você parar para pensar, fazer as contas, quanto é caro ter um filho? Desde a hora da gestação, né, começa ali todas as consultas com obstetra, as roupinhas que a mamãe tem que comprar porque vai começar a barriguinha a crescer, depois o enxovalzinho do bebê, aí precisa fazer o quartinho, os móveis, depois vem as fraldas, mamadeira, a escola, né? Isso me remete lá a Maria.
quando começou a gerar, ainda mais que para ela foi uma surpresa. Não tinha conhecido homem nenhum e gerou o Salvador, né? O nosso Salvador, porque ela recebeu a mensagem de Gabriel, né? E ele falou para ela, ó, em ti será gerado o Salvador do mundo. Olha que mensagem forte. E ali quando começou a crescer a barriga, né? Todo mundo vendo, né? Uns a favor e outros contra. Porque não criam, né? Não criam na profecia, né? Verdadeira. Que ela persistiu, mesmo Cristo fazendo tudo que ele fez durante o acompanhamento das Escrituras, mostrando os milagres, fazendo tudo, mesmo assim ele foi perseguido até o final. Sim. Até lá, quando ele começou o ministério dele, né? Quando ele batizou. Não é isso? E qual que é o pagamento desse curso todo que você teve com o filho? Ele existir. Ele existiu. Ele existir, você não espera nada, pagamento nenhum dele. É o prazer de viver com ele, né? Sim, sim. E é esse sentimento maravilhoso que toma o nosso coração nessa manhã, de entender assim, tudo que nós fazemos em obediência a Deus é por reconhecer a paternidade dele. Não é por obrigação, né? E olha que interessante que nós só conhecemos, nós, as mulheres, né? As esposas que estão gerando um filho, ela só vai conhecer o filho depois que gerou, né? E olha aqui, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Na verdade, ele já conhece nós antes de nós ser formados no ventre. Porque nós viemos dele, né? Nós viemos dele, então nascemos dele. Né? Nossa origem é de lá. Né? A nossa cidadania, porém, está no céu. Filipenses 3:20. Eu vim do céu por decreto e volto para o céu por redenção. Olha que privilégio que nós temos, voltar para o céu por redenção. Sim. E aí nós temos muito crise de identidade, né? Aqui. Porque a gente, às vezes, se perde, né? Não sabe quem eu sou, né? Mas, na verdade, aqui nós não somos, nós estamos. Nós estamos hoje numa profissão, nós estamos numa condição, mas tudo pode mudar amanhã. Exatamente. Né? E essa identidade em Cristo, ela é eterna. Filhos de Deus, nós vamos ser eternamente. Olha que privilégio. Responde nos comentários aí, você conseguiu compreender esse assunto que nós estamos comentando aqui? Que você é eterno, você recebeu uma assinatura, um sobrenome eterno. Vem da eternidade, é pro resto da vida, não é isso? É Cristo com você, você nele, ele em você, pro resto da vida? E aí nós caímos assim, né, numa situação em que toda pessoa que se sente filho de Deus é filho de Deus. Jesus está dizendo que não, né? Jesus está dizendo que aqueles que são filhos obedecem. Sim. E aí a gente obedece a Deus. Deus quer que nós obedeçamos a Ele por autoridade, por imposição, por vaidade dele, não, né? Não. Só para dizer que né? Não, Ele está querendo que nós obedeçamos, porque sempre que a gente se afasta dele, nós entramos em pecado. E o pecado traz a destruição. Por isso que ele disse, né? É por amor, né? Assim, essa obediência que ele espera de nós é por amor. Por isso que ele diz, assim quem está em Cristo, nova criatura é. Né? Segundo os Coríntios 5:17. Então, o que nós devemos pensar? Que o passado não me define. Não é isso? A condenação não me governa. Então, tudo aquilo que ficou no passado, depois da adoção, ficou no passado. Você é nova criatura. Então, todos nós somos criaturas de Deus. Então, que privilégio a mais você tem do que uma pessoa, né, lá do mundo? O que nós somos melhor que ele? Nada. A não ser que Cristo apareceu pela sua infinita misericórdia e nos trouxe para o mundo dessa adoção, né? Somos criaturas. Todos os homens foram criados por Deus e todos os homens são criaturas de Deus. O Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós devemos ter essa consciência. É tudo dele. O mundo é aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Segue na sua Bíblia. Mas nem todos são filhos de Deus. Então pensa. Aqueles que obedecem o Pai, aqueles que entregam o seu coração, aqueles que confiam inteiramente no governo do Espírito Santo que veio administrar nossa vida, é isso que mais importa. É o que nós devemos entender, que nós somos criatura e nós temos um relacionamento diferenciado, fizemos uma aliança, então nós somos adotados por Ele. Olha lá, em João
14, 12, olha só. Na verdade, Jesus dizendo, né? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha só. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. É muito comum, né, amor? A gente às vezes tá fora, né, daquilo que Deus nos pede e pedir coisas que ele não vai fazer. E causa em nós, às vezes, uma frustração. Ah, mas não está escrito lá que tudo que eu pedisse a Deus ele faria? Né? Mas só que, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, ele aceita a vontade de Deus e não a dele. Então, muitas vezes, aquilo que nós estamos pedindo não é o que Deus quer fazer para nós. Porque ele sabe o que é melhor para nós. E tem mais, né? Hein? E tem mais. Quando nós não sabemos pedir e o pai interfere na vida do filho, quando o filho não tem consciência do que ele está fazendo, ele pede para o pai todo dia: pai, me dá uma bicicleta, pai, me dá uma bicicleta. Mas quem criou o filho sabe quem é. Eu sei muito bem que se eu der para ele essa bicicleta, ele vai morrer atropelado. Então, o pai sabe. Então, muitas das vezes, o Espírito Santo intercede, fazendo uma oração por nós, com gemido inexprimível. Está escrito aí em João. Que ele sabe melhor do que nós o que nós precisamos. Isso, ele sabe o que realmente ele pode te dar, o que ele pode confiar em você. Qual é o momento. Às vezes ele não faz, às vezes ele vai fazer, mas no tempo dele. Então, lá em 2 Pedro 5, no versinho 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você não está sozinho na aflição. Mas qual que é a grande doença do século? A ansiedade. Porque a gente começa a querer fazer. Você ora, quando você percebe que Deus não faz aquilo que você queria, você começa: já que Deus não fez, eu vou pôr minha mão. Então eu vou ter que fazer, eu vou ter que tomar atitude. Aí Deus fala para você perdoar. Você fala: não vou perdoar não, porque eu já perdoei várias vezes e agora chega. Não vou mais perdoar. Quer dizer, você deixou de cumprir aquilo que Deus mandou para você tomar uma atitude. E através daquela atitude vem o quê? As consequências. Me permita, meu amor, fazer uma definição aqui, ó, de paternidade. Olha só, o pai, paternidade segundo as escrituras sagradas, tá? Você pode seguir aí. Ele cuida, ele instrui, ele corrige em amor, ele protege e ele zela da sua identidade. Então, essa é uma definição. Qual o pai que não cuida do filho? Qual o pai que não corrige o filho? Vendo o filho caminhar para o mal, sabendo que ele pode, qualquer hora dessa, tropeçar, cair, machucar, ou às vezes até perder a vida. Não é isso? E se a gente lembrar, eu estava falando, eu me lembrei, né, qual que é a definição, né, de paternidade? Instruir, corrigir em amor. Nosso pai aqui, né, quando a gente era pequeno, eu lembro disso, né, lembrei agora você falando. Minha mãe ficava brigando para escovar os dentes. E eu não tinha consciência, muito pequenininha. Eu lembro que eu queria dormir e ela ficava dando bronca. Já escovou o dente, né? Eu não entendia que aquilo era amor. Na minha cabecinha era maldade. Por quê? Eu jantava, dali um pouquinho eu estava caindo de sono e a gente sentava na sala, meu pai ia contar sempre uma historinha bíblica e eu colocava a cabeça já no colo dela, ela começava a fazer carinho na minha cabeça, daqui a pouco eu estava capotando. E ela falava: vai escovar o dente, não vai dormir sem escovar o dente. Nossa, eu ficava brava, ficava nervosa, porque eu queria dormir. Para mim aquilo era maldade, eu querendo dormir e ela me forçando a escovar os dentes. Era um cuidado que ela tinha com a minha saúde bucal, né? E depois veio na escola a matemática, que eu tinha muita dificuldade com tabuada. Acho que é dificuldade de todo mundo, pelo menos a maioria. E meu pai já falava: olha, quando eu chegar do serviço, vai estudando porque eu vou tomar tabuada. Nossa, meu Deus, tava brincando gostoso. Ele chegava umas 3 horas em casa
Quando dava umas 2 horas, eu começava a ficar triste, pensando que ele ia chegar e eu ia ter que estudar. Hoje eu sou profundamente grata a ele, por ele ter me ensinado matemática. Eu tenho facilidade, graças a Deus, de fazer uma conta, se precisar fazer uma conta rápida ali, pelo cuidado que ele teve. Esse cuidado de Deus, de instruir, de corrigir em amor, é isso. Quando ele vê a gente desviando do caminho dele, ele corrige porque ele sabe que se você continuar naquele caminho, você vai se dar mal. E por amor, ele corrige. Às vezes ele corta seus planos, você fica frustrado, né? Você tinha armado todo um plano para fazer e Deus vai lá e corta. Vai dar tudo certo, é benção de Deus. E Deus vai lá e corta. Olha que coisa interessante. Quando a gente não tem consciência, que a gente é criança, não tem consciência, os pais cortam nossos planos, muitas vezes interferem, certo? O mesmo Deus faz com nós, que ele se compadece dos filhos. O Senhor se compadece dos filhos daqueles que o temem. Você imagine bem se sua mãe deixasse você todos os dias com os dentes sem escovar. Como é que ia ficar? Não tenho dente hoje. Você entendeu? Porque eu ia gravar, tudo natural. Ia gravar o vídeo aqui sem dente, tinha que colocar os dentes. Nada contra ou quem... tudo com dentadura. Né? Nada contra quem já precisou trocar, né? Mas o melhor é você ter os seus próprios dentes. Sim. Isso aí foi o cuidado que a mãe dela teve. Sim. Se o pai e a mãe que erra, que peca, tem esse cuidado, imagina o nosso Deus. Não é isso? Deus não apenas é criador, Deus é pai dos que o temem. Quem são os filhos de Deus? Não são aqueles que nasceram, não são aqueles que apenas ouviram, são aqueles que têm fé, tá? Aqueles que obedecem a Deus de fato, mas alguém que ama guardará a minha palavra, é aquele que realmente o tempo todo está convicto que ele está guardando. A fé não... Se não tiver obra, é morta em si mesmo. Tiago dá esse conselho. Por quê? As obras que se fala aqui em Tiago, não é das obras que você inventou. É porque eu sou santo, é porque eu faço tudo certinho. Não, as obras que Deus indicou para você. Está escrito em Oséias. As obras que Deus indicou para você, que são as obras que o Pai criou para você praticar. E aí, amor, o que é interessante, né? Para a gente se sentir filho, é como Paulo falou, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Se a gente é filho, a gente precisa obedecer. Isso mostra que a gente creu de verdade, né? Em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É muito maravilhoso a gente se sentir filho e amado, né? Então, tanto que a obediência não se compra, amor? Não, de jeito nenhum. Mas nós precisamos saber se nós realmente assumimos a postura de filho. Mas ela aprova a filiação, né? Um filho, quando ele é obediente ao pai, o que acontece? Ele olha, esse meu filho, ele não tem nem como negar. Filho, é o seguinte, eu não vou fazer isso agora para você que eu não posso. Isso está dentro dos nossos dias. Você passou aqui, olha lá em João 23, 14, 23. Mas se alguém me ama, guardará a minha palavra. Tá vendo? Né? Tanto que a fé, se não tiver obras, é morta, lá em Tiago 2,17. Então. Só para a gente não confundir, né, irmãos? Entender que as obras, elas acontecem mediante a sua cooperação com o Espírito Santo. Quando você abre o coração para o Espírito Santo trabalhar, o que é? Ter um dia de comunhão, um casamento em comunhão, uma criação de filho em comunhão. Tudo isso aí guiado pela palavra. Porque a palavra te dá a guia, a palavra é a guia do fiel, é o manual de fé e prática do cristão. E Deus, diferente de nós, que chega um momento que os filhos crescem e começam a viver a vida deles, né? E às vezes não pede mais a nossa opinião. Deus ama que você conte para ele os seus planos, que você pergunte a opinião dele. Senhor, eu quero fazer isso, mas é da tua vontade? Este é o seu plano para a minha vida? Até para escolher um curso na faculdade, né? Um lugar para morar. Ele gosta que você consulte ele. Mas aqui dentro da palavra, porque às vezes corre o risco de você já estar contaminado por um sentimento, né? Você quer mudar, por exemplo. Aí você já quer mesmo, já está com desejo, e se você vai buscar de uma forma aleatória, você corre o risco de você, qualquer sim que você ouvir, você pegar para você. E nem sempre era o sim seu, então é buscar por aqui. Qual é o seu propósito naquela mudança?
Por quê? É porque você brigou com o vizinho, quer correr dele? Já está fora da palavra. Isso. Porque fala que, se possível, tem de paz com todos. Né? Então, qual é a intenção do seu coração na mudança? Ou você está querendo mudar para um lugar mais prazeroso, que lá tem mais divertimento, você está meio numa cidade pacata? Então, você vai consultar Deus. Qual que é o propósito dele na sua vida? E saber respeitar o tempo, porque, na verdade, a gente sabe que o tempo, tudo passa. O tempo de criança, o tempo da adolescência, o tempo da juventude. Você chega num tempo em que você, um dia, adquiriu identidade. Qual que é o propósito do cristão? Que até no final da vida não acaba tudo, é ali que começa. Né? Na verdade, o cristão, ele começa a eternidade aqui, já. Sim. Né? Não é isso? Já desfrutando da alegria da salvação. Aqui na terra passa tudo, já mas o nome de Cristo permanece em você pro resto da vida, porque você vai para lá, não vai acabar. Já está debaixo de um novo governo. Um novo governo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós já estamos debaixo do governo de Deus e não desse mundo mais. Responde aí no comentário aí, quem é que te governa? É importante você comentar, não é isso? Porque sendo assim, esse vídeo, né, que nós estamos falando aqui, para certificar, para você se certificar, e se você se posicionar diante de Deus, o que te chama a atenção nesse vídeo? Escreve no seu comentário, nesses comentários aí, para você entender que realmente Cristo, né, é o que vive em você e você vive nele. Sim, olha lá em Romanos 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Então, Deus nos quer livre, né? Eu vi uma vez uma pessoa falando assim: eu não quero ser crente porque tem um monte de regras para se cumprir. Eu sou livre, eu quero fazer o que eu quero. Na verdade, quem faz o que quer é escravo, porque ele é escravo do desejo. Né? Nunca perdendo a condição, Aquele que é filho de Deus, a carne quer, mas ele rejeita. Ele não sucumbe à vontade da carne. Isso, exatamente. Né? Sempre com uma consciência, né? Que você, tudo que é feito aqui na Terra, na sua caminhada aqui, nada é por mérito seu. É pelos méritos de Cristo. Não é isso? Então, ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tudo que você fez, tudo que aparece em você como fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito, vem de Deus. Então, pensa comigo. Se você levantou da sua cama, andou, tomou seu café, tudo isso é graça. Tudo é por graça. Conseguiu trabalhar hoje? É graça. Conseguiu ir ao banheiro sozinho? É graça. Tudo isso vem dele. Para colocar uma máquina para funcionar tão perfeito como você funciona, é graça. Consegue raciocinar? Consegue entender? Muitos com tanta inteligência não encontrou ainda o privilégio que você encontrou de ser um co-herdeiro de Cristo, co-herdeiro das promessas que ele fez, que ele um dia vai dividir conosco. É isso? E se os irmãos entenderam esse conceito da nova identidade, né? Isso. É para estar aí com o coração transbordando de alegria como nós estamos, né, amor? Exatamente. Estamos transbordando de alegria por entender o quão grande é o nosso Deus, o quanto Ele nos amou. Exatamente. Estou contente, estou feliz. Estamos aqui finalizando. Irmãos, sentiu alegria? Ouviu na comunhão? Compartilhe esse vídeo com os demais. Mostra para ele, olha, você confere com o que está no seu coração? Você entende a voz do seu pastor? Porque o pastor, quando ele chama um filho, ele entende a voz do pastor. Então, se você é ovelha, se você é eleito de Cristo, antes da fundação do mundo, você adquiriu essa identidade, você tem essa identidade, então, o que mais temer nesse mundo? A não ser buscar ser fiel, né? Cooperar com o Espírito Santo. Lembrando que você não pagou a sua conta. Essa justificação é um ato único, te declarado justo. Mas depois que você passar pelo processo de santificação, chegar lá no estágio que Pedro chegou lá no final, né? Que lá no começo ele negou, mas lá no final, vocês viram, né? Conta-se as histórias que Pedro
passou por tudo que ele passou e no final ele não se achou digno nem de ser crucificado como mestre. Entregou a sua própria vida pelo Evangelho. Então, firma o teu pé, vem conosco. Nós temos uma identidade, nós temos um endereço. Céu e vida eterna. Fica com Deus, Deus que te abençoe. Aqui nós despedimos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz de Deus, meus queridos. Deus abençoe pela companhia.